Meus queridos irmãos e meus amigos, nós estamos juntos mais uma vez pela graça e pela misericórdia e bondade do Senhor em nos manter vivos, nos manter juntos e não apenas juntos, mas juntos a Ele por causa da Sua palavra. A Sua palavra está perto na nossa boca e no nosso coração, está sendo ouvida por cada um de nós. Isto é a grandeza de Deus, é a bondade de Deus em nos manter perto dele através da sua santa e bendita palavra. Nós temos estes últimos dias falado sobre o tema No Limite. E lembra que nós usamos bastante o capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías, quando Deus ali usou profetizar para Israel que um dia eles passariam, esse povo passaria pelo mar, passaria pelo rio e passaria pelo fogo. Deus, de uma forma especial e de maneira muito clara, ele cumpriu a sua palavra na vida dos seus servos. Eu gostaria de, nesta mensagem, nessa lição de hoje, estar trazendo aqui uma conclusão e uma aplicação direta deste versículo do capítulo 43 do profeta Isaías, especialmente o versículo 2. É o versículo que nós usamos durante todas as nossas lições até aqui. Mas é claro que nós vamos continuar falando sobre no limite. Nós temos outras mensagens, outros personagens bíblicos que passaram por esses momentos difíceis da vida e nós vamos continuar falando, porque é um assunto muito atual, muito pertinente a cada um de nós. Mas nessa lição, especialmente hoje, eu quero fazer uma conclusão e uma aplicação direta às nossas vidas deste versículo 2 do capítulo 43 do profeta Isaías. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Vamos mais uma vez estar pedindo a Deus a sua orientação, a melhor coisa que fazemos para que possamos compreender a sua palavra, aquilo que ele tem a nos falar nesta conclusão e aplicação do versículo 2 do capítulo 43 do profeta Isaías. Vamos orar então. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, agradecidos grandemente por tantas pessoas que neste momento, com certeza, estão junto comigo, ouvindo a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor fala conosco por meio dela. É a revelação do Senhor escrita para nós. Portanto, Deus, eu gostaria de pedir neste momento que o teu Espírito esteja falando ao meu coração, ao coração do meu irmão, do meu amigo, que neste momento juntos estamos diante do Senhor, que recebamos aqui, ó Deus, uma grande lição da tua palavra aplicada às nossas vidas. Oramos agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bens, como dissemos, nós vamos vermos aqui, pela graça e misericórdia de Deus, esta aplicação como conclusão, ou seja, fazendo uma conclusão e uma aplicação direta desse versículo. Nesse texto, Deus falou com Israel. Ele falava diretamente com Israel, usando o profeta Isaías para falar sobre o assunto. E ele usou aqui dois tipos de linguagens. Quais foram as linguagens que Deus usou nesse texto? Ele usou a linguagem literal para Israel, e ele usou realmente tão literal que aconteceu na vida de Israel conforme Deus falou. Ele disse, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, e ele usava a certeza absoluta como que marcando uma data, um dia, um momento e um local. E nós vimos isto durante toda
a história que nós estudamos aqui, nas 3 mensagens especialmente, que no capítulo 14 de Êxodo, eles passaram pelo mar. E aprendemos que no capítulo 3 de Josué, eles passaram pelo rio Jordão. E no capítulo 3 de Daniel, eles passaram pela fornalha de fogo ardente. Portanto, fica evidenciado que Deus usou a linguagem literal. Ele estava dizendo que isto iria acontecer realmente conforme foi dito na vida de Israel. Porém, a nós, Deus usou a linguagem figurativa. Ele usou um tipo de metáfora. Ele usou aqui uma parábola. Ele estava tentando mostrar para nós 3 figuras que representariam situações pelas quais nós passaríamos na vida. É claro que você e eu nunca iremos atravessar o mar de águas. Não. É claro que você e eu nunca iremos atravessar o Rio Jordão. Nunca iremos passar pela fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou nas outras passagens como Israel passou. Então, se nós não vamos passar por onde Israel passou, por que então essa passagem, esse versículo, essa palavra ficou escrita? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Então vamos aproveitar esse momento e aprendermos o que Deus quis falar a nós, usando uma linguagem figurativa, usando aqui essas figuras de linguagem para nos ensinar alguma coisa. Vamos então lá. Portanto, antes de nós falarmos ou mostrarmos o que significa isto aplicado diretamente às nossas vidas, eu gostaria de, muito antes, mostrarmos aqui o que significa o mar, essas 3 figuras, o que significa o mar para nós, o que significa, o que representa o rio e o fogo. Ora, é claro, se você perguntar a uma criança de primário, que tem já uma certa familiaridade, um certo conhecimento de geografia, ela vai lhe responder que mar é a massa de água salgada que cobre a maior superfície da Terra. Se perguntar o que é rio, é claro que essa criança vai também lhe dizer que rio é o curso de água doce cujas águas desaguam no mar. Então nos dá a ideia de que o mar é um ajuntamento de águas, é um ajuntamento ou encontro de rios cujas águas estão desabando ou desaguando nele. Por isso, então, as águas. E a Bíblia chama isto de abismo. O que a Bíblia chama o mar de abismo, esse ajuntamento de águas é chamado na Bíblia de abismo, pelo próprio Deus. Eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Está falando de águas, dessa massa de água salgada que cobre a maior parte da superfície terrestre. E viu, aliás, continuando o versículo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ou seja, sobre a face das águas. Prova, então, que bem no início nós tínhamos uma imensidão de águas. Está falando de um ajuntamento. Isso nós vamos entendermos quando lemos os versos 9 e 10. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Deus está ordenando a formação do mar. E apareça a porção seca, e assim foi como Deus disse.
O verso 10, e chamou Deus a porção seca terra, e no sentido de superfície, a terra, e ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. Fica provado que as águas do capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías, estava se referindo ao mar, quer dizer, ao ajuntamento das águas. Ajuntamento das águas pelos rios, cujas águas desaguam no mar, fazendo assim, então, uma grande quantidade, ou seja, como diz a geografia, uma massa de água salgada que cobre a maior parte da superfície da terra. E viu Deus que era muito bom. Foi tão bom que Deus utilizou como teste para Israel, como uma oficina, como um ambiente de preparação do povo de Deus para uma caminhada de 40 anos pelo deserto. Deus estava usando o mar, as águas do mar, para provar a sua presença na vida de Israel, mostrando assim que não há dificuldade para Deus, seja no seco, seja nas águas, seja no ar, seja embaixo da terra. O profeta, ou seja, o salmista, teve uma experiência profunda com Deus, e ele disse: Senhor, para onde iremos da tua presença? Para onde iremos do teu espírito? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer a minha cama no Seol, lá na parte mais baixa da terra, tu aí estás. Se fizer a minha habitação nas extremidades dos céus, tu está presente, Senhor. Se eu disser de certo que as trevas me ocultam, e nem assim eu estarei oculto de ti, porque a luz e as trevas para ti são a mesma coisa, porque o Senhor resplandece nas trevas. O Senhor está vendo o que está oculto e escondido. Portanto, Deus utilizou essas figuras para mostrar para mim e para você que para ele não existe problema, não existe distância. Para ele não existe dificuldade, nem profundidade, nem superfície. Não existe tamanho grande ou pequeno. Não existe, assim, algo que possa lhe impedir, agindo ele, disse o profeta Isaías, quem o impedirá? Portanto, essas figuras que Deus está usando têm uma aplicação direta à nossa vida. Vejamos, então, o que significa, no caso, já vimos a questão do mar, o ajuntamento das águas, essa imensidão de massa de água salgada sobre a face da terra, que ele está falando lá no capítulo 43, verso 2 do profeta Isaías. Já vimos também que o rio, quando ele se referia ao rio, ele se referia literalmente para Israel, o rio Jordão, mas para nós, ele está falando sobre um curso de água doce, certo? Cujas águas desabam ou desaguam no rio. Ele está falando de uma situação menor, de um problema menor, sendo que o mar está representando um problema maior. Estou tentando levar o irmão e o amigo a uma conclusão e a uma aplicação disso que Deus quis falar conosco, embora usando figuras, para que pudéssemos entendermos a nossa situação aqui durante a vida neste mundo. Portanto, o que significa, no caso, o fogo, quando ele disse, quando passares pelo fogo? Obviamente, fogo é uma combustão, combustão que tem capacidade para três coisas interessantes. O fogo ele tem a capacidade de queimar, de atormentar e também de consumir ou destruir. Aí nós temos textos bíblicos que provam sobre isso. Vejamos então, eu quero ler o capítulo 16 de Lucas, capítulo 16 de Lucas, e especialmente o versículo 24. Vou ler para provar que o fogo
um combustão que tem a capacidade de tanto queimar quanto atormentar. Capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Observa que o fogo é uma linguagem figurativa para representar um tormento, uma agonia que se passa nesse mundo e representada por este homem que estava no inferno agora, e ele clamava a Deus e ele literalmente dizia: eu estou sendo atormentado. O fogo atormenta, o fogo queima, mas o fogo também ele tem a capacidade de consumir e de destruir. Aí nós vamos para o livro de Hebreus para ver a quem isto está se referindo. O capítulo 12 de Hebreus, escreveu aqui o escritor aos Hebreus, no versículo 29 do capítulo 12. Ele disse, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então ele está falando da justiça de Deus. Não é que Deus seja uma labareda, não é que Deus seja um monte de fogo queimando. Não, mas ele está falando aqui da justiça de Deus. A justiça de Deus equivale o fogo que destrói, que queima tudo, que arde tudo. Diante da justiça de Deus, nada permanece. Assim como ele abriu as águas do Jordão, assim como ele abriu as águas do Mar Vermelho, assim como ele apagou o poder do fogo da fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego, assim também ele está dizendo que usa a sua justiça para acalmar os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Portanto, como essas três figuras, mar, rio e fogo, podem ser aplicadas às nossas vidas? Você já imaginou? Vamos então aprender como é que essas figuras podem ser aplicadas diretamente à nossa vida? Bem, me aguarda, porque na próxima mensagem e lição nós estaremos vendo diretamente essas três figuras, mar, rio e fogo, sendo aplicadas diretamente à nossa vida, conforme a linguagem figurativa usada por Deus em Isaías 43, versículo 10. Eu espero que você assista, que você veja esta mensagem do princípio ao fim e que você acompanhe na próxima, que vai ser muito bom. Especialmente você que é pai, você que é mãe, você que está inserido na sociedade. Por favor, não perca a próxima mensagem e lição, que com certeza será uma bênção para mim, será uma bênção para você, será uma bênção para nós. Enquanto isso, continue orando por mim. Preciso muito de suas orações. Eu estou orando por você todos os dias, especialmente vocês que têm nos acompanhado, têm se inscrito no canal, têm feito o trabalho de divulgação, enviando essas mensagens aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos, parentes. Muito obrigado pela sua participação. Minha oração é que o Senhor, nesse dia, esteja te abençoando, esteja te dando a graça, a misericórdia e te dando a sabedoria, sobretudo para viver para Ele, glorificando a Ele e exaltando o seu santo e bendito nome. Deus merece ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado, o Senhor te abençoe. Até a próxima lição, com certeza, com grandes benefícios para nós através da palavra do Senhor.